Podcast está de volta, é sempre uma emoção diferente. O podcast já é o seu espaço de debate com entretenimento. Aliás, se você quer se informar, não perca tempo. Sintonize no podcast que você não vai se arrepender, eu prometo. E agora um recadinho aqui rápido para aqui na Câmara 2. Para vocês que querem criar conteúdos com qualidade, com todo apoio técnico, todo aparato, toda estrutura, gente, o Link Media é o espaço perfeito para vocês. Tanto se vocês querem criar os seus conteúdos com a máxima qualidade, é mesmo aqui. É justamente para vocês que são talk shows, influencers, podcasts, fotógrafos e querem contar com aquele profissionalismo top. Portanto, se essa informação faz sentido para você, entre agora mesmo em contato com o número que está aqui no ecrã. Não perca tempo. Boa? Senhoras e senhores, vamos de mais um episódio novo. Gente, eu digo sempre, olha, eu apresentar esse podcast é um verdadeiro presente. E assim, deixa o coração da apresentadora toda emocionada, porque a cada episódio é sempre um nível acima dos entrevistados que vêm aqui. E o meu convidado de hoje não poderia ser diferente. Por quê? Porque além de um gato, é um ator brilhante, começou a sua carreira no teatro em Aveiro, já participou de várias produções televisivas e atualmente faz parte do elenco principal da novela Senhora do Mar, interpretando o Sérgio Pires. Com vocês, senhoras e senhores, Romeu Costa. Gente, que prazer! É um prazer enorme ter o nosso Romeu Costa aqui conversando comigo. Obrigado. Quero dizer que é assim, uma alegria enorme, uma honra. Seja muito bem-vindo aqui ao podcast. Muito obrigado. E aí, tá preparado para começar? Nunca estamos. Mas... Pois é. Mas vamos a isso, é isso. Então é assim, já lá se vão 24 anos de carreira. 24 anos de carreira. Iniciou em Aveiro. Isso. Nasci em Aveiro. Nasci em Aveiro, cresci em Aveiro e depois tive de sair de Aveiro para continuar. Mas conta pra gente como é que foi esse começo da sua trajetória em Aveiro, no teatro, e o que te impulsionou a seguir a carreira de ator? Eu nunca pensei que pudesse ser ator, que ser ator pudesse ser uma profissão, sei lá, válida, valorizada, que tivesse, sei lá, um reconhecimento social. É claro que o ser ator tem sempre um reconhecimento, não é? Portanto, há um certo fascínio por esse trabalho. Precisa muitas vezes dessa validação. Mas depois, por outro lado, não é tido como, sei lá, uma profissão estável, uma profissão, principalmente aqui em Portugal, que tu possas fazer uma carreira, que tu possas planificar o teu futuro, constituir família. Portanto, ser ator levanta muitas questões. E em Aveiro, sendo uma cidade pequena, não é? Com pouco contacto recursos, com a produção artística, com atores, com o que é isto de ser ator e tudo mais, eu cresci em Aveiro sem ter nenhuma referência do que é ser um ator e do como é que um ator vive. Portanto, nunca pensei muito em ser ator, mas tive as minhas experiências com o Teatro Amador em Aveiro, com o SETA, o Círculo Experimental Teatro de Aveiro, uma companhia de teatro amador que funciona, acho que se não me engano, desde os anos 60, portanto ainda na altura da ditadura, e portanto é um grupo muito importante para Aveiro, não é? Para a sua população, para as pessoas, quem quer ter este contacto com o teatro, e foi aí por volta dos 12 anos que eu conheci o SETA e voluntariei-me para fazer parte do grupo e comecei a entrar nos espetáculos. Mas depois foi aos 17 anos, quando nós estávamos a apresentar um espetáculo lá, que depois da estreia eu pensei, eu acho que posso fazer isto. Seguir esse caminho. Eu acho que me interessa isto. Interessa-me... Pronto, ser um trabalho artístico, a relação com o público, esta coisa de preparar secretamente alguma coisa e depois apresentar ao público, não é? Este confronto com o público, estou a comunicar através de um texto, não é? De um cenário, de uma personagem, de um figurino, de um desenho de luz,
Portanto, gostei muito dessa experiência e foi isso que me fez decidir aos 17 anos de eu se calhar vou escolher ser ator, mas nunca tinha pensado em ser ator. E aí foi nessa altura que você veio para Lisboa, por exemplo? Depois tive um ano, quando terminei o liceu, não é, o secundário, tive ali um ano de ato, em que eu fui fazer voluntariado. E foi um voluntariado ali numa associação de ação social em Aveiro, que trabalhava num bairro social. Então estive a trabalhar com crianças ali no ensino básico, no primeiro ciclo. E depois desse primeiro ano de ato, então fui para Lisboa e fazer as audições para a Escola Superior de Teatro e Cinema. Isso você acha que essa decisão trouxe algum impacto de uma forma geral, tanto na sua trajetória pessoal ou artística, por exemplo? Muito impacto. Muito impacto. Já foi não só vir para uma escola artística especializada em alguma coisa, algo que eu nunca tinha experienciado, mas foi também sair do sítio onde eu sempre vivi. Portanto, foi a experiência de sair do meio familiar que eu conheço, sair das ruas que eu conheço. E mudança sempre mexe com a gente, né? E sair de uma cidade pequena para uma cidade enorme é muito assustador. Desafiante também. Muita logística, tens uma ideia pré-concebida e muito romantizada das cidades, não é? Lisboa, porque faz parte, sei lá, dos cenários que nós vemos na televisão, nas reportagens jornalísticas. Portanto, nós queremos uma ideia de um determinado sítio, mas quando lá chegamos percebemos que as distâncias não são aquelas que eu pensava. É uma cidade mais difícil de viver do que a cidade onde eu vivo, em Aveiro. Tens transportes públicos, tens horários, tens linha de metro, tens... Aí tem que se organizar esses times. Depois tens que perceber que é uma logística acrescida para conseguir sobreviver àquilo. Toda a gente parece conhecer as regras, mas tu ainda estás a tentar perceber que regras é que são estas. E muitas vezes não são passadas e você que tem que próprio... Tens de estar a descobrir as regras. E pronto, foi assim um impacto muito forte. A cada final de semana desejava ardentemente poder voltar para Aveiro. Está a sentir mais um pouquinho em casa, de uma certa portanto, forma. Chegava a casa, chorava. Portanto, aquele confronto de estou a crescer, estou a fazer aquilo que eu quero, mas ao mesmo tempo tenho medo. Estou pagando um grande preço. É isso. Será que vale a pena? Será que não vale? Ok, perfeito. É assim, você há de convir que o teatro, ele não é só entretenimento. Eu costumo dizer que é a arte da experiência imediata, com tragédias, com dramas, com comédias, e onde são criadas e recriadas desde sempre, através dos atores em palco. E esses mesmos atores em palco levam muitas vezes a plateia ao riso, ao choro, à reflexão, a uma emoção. Podemos afirmar que o teatro ele tem esse dom de provocar? Sem dúvida nenhuma. O teatro há de ser das atividades mais antigas que nós, enquanto humanidade, exerce. E passa por muitas fases, não é? Já passou por muitas fases. Mesmo agora, nesta altura em que nós estamos a falar de que forma é que a inteligência artificial vai ajudar-nos, não é? A coabitar melhor uns com os outros. Ainda assim, eu acho que o teatro tem esta duração ilimitada porque está sempre a reinventar. Quer seja num palco tradicional, não é? Convencional, não é? Um palco à italiana que vem de uma época em que pensou-se que o teatro devia ser apresentado, pronto, numa sala fechada, não é? Em que tu condicionavas a luz, fazias da luz o que tu querias. A eletricidade foi fundamental para que os espetáculos tivessem uma grande mudança. Você tem que ter um shine. E a tecnologia permitiu-nos isso, não é? Fazer espetáculos à noite, já não era preciso ser feitos durante o dia ao ar livre. Portanto, o teatro sempre foi... sempre teve esta capacidade de se reinventar e de ser a cada momento um espaço onde tu possas experimentar muita coisa. Se tu queres entreter, pura e simplesmente consegues fazer isso. Se tu queres chocar ou provocar para que tu penses, tu público, penses acerca da tua existência e da tua relação com os outros também, usar a tecnologia para a tecnologia fazer parte do espetáculo.
Portanto, é sempre um espaço onde nós experimentamos, e é uma radiografia muito precisa de como é que o mundo está naquele momento. Portanto, será sempre interessante. Uma interpretação, muitas vezes, do cenário geral, né? Do cenário atual. Isso, do que é que as pessoas estão a lidar hoje em dia, o que é importante falar, como é que nós vamos falar sobre estes temas. Escrevemos um texto, vamos buscar um texto de alguém que às já vezes escreveu. uma linguagem mais acessível também. Pronto, é a liberdade, não é? É a possibilidade que nós hoje em dia temos de poder explorar muitas linguagens cênicas, não é? Que depois possam ser apresentadas no teatro. Ok. Com a interpretação de tantos personagens ao longo da sua carreira, teve algum papel mais desafiante ou algo que marcou muito mais para você? São tantos papéis, são tantos projetos incríveis que eu já tive a sorte de poder ter. Sei lá, lembro-me assim de projetos. Houve um projeto muito especial para mim e eu senti que nesse projeto eu aprendi a respirar como ator. Parece assim uma coisa muito estranha, não é? De alguém dizer, aprendi a respirar. Mas para nós atores, não é? A respiração, quer dizer, para nós todos, sim, pessoas, é toda uma técnica, né? A respiração é fundamental, não é? Nós se respirar nem estávamos aqui a conversar. Verdade. A articular ideias, não é? A construir frases, a estar bem connosco próprios. E para um ator é ainda mais fundamental essa consciência, não é? De perceber como é que eu uso a respiração para cumprir um determinado objetivo. E nesse espetáculo em particular foi uma produção do Teatro Meridional, que foi apresentada no Teatro São Luís, no Teatro Municipal São Luís, aqui em Lisboa, e foi um convite que foi feito ao José Luís Peixoto para escrever para teatro, cruzando aqui os universos do Chekhov, que é um dramaturgo russo muito importante para a história do teatro mundial, e o Samuel Beckett, que também é um dramaturgo irlandês muito importante para a história mundial do teatro, a partir de dramaturgos que têm universos muito distintos, mas a ideia desse projeto era como é que se podia cruzar um com o outro. E resultou neste texto. E você também fazendo parte, não é? E eu fazendo parte, portanto, desta experimentação de como é que se juntam dramaturgos distintos, não é? Que ocuparam alturas diferentes. Mas que tem um peso, não é? Também. Que tem um peso e que depois resultou num espetáculo muito empático, muito cómico, muito engraçado. As pessoas gostaram muito desse espetáculo. Nós depois tivemos a oportunidade de o fazer mais tarde. E foi um espetáculo que contava a história de velhos que vivem no Alentejo e que precisavam muito tinham uma grande necessidade de dar beijos. Aquilo que os alentejanos chamam de bucanços. Sei. Olha, nunca ouvi essa expressão. Bucanço, eu também na altura nunca tinha ouvido. Portanto, dar um bucanço, dar um beijo. E aí você teve que fazer um laboratório. Então, todos nós tivemos que fazer um laboratório, não é? Porque éramos velhos, não é? Para tentar perceber como é que as pessoas viviam naquela terra, não é? Sim, o que é que caracteriza os alentejanos, de uma forma geral, não é? Como é óbvio. Nós todos éramos todos velhos, portanto todos nós na casa dos 20 anos tínhamos que estar a compor uma personagem que andava, que falava com dificuldade, perceber que problemas das articulações é que eu teria para andar daquela forma. Pronto, assim um aspecto mais matemático e técnico nosso de atores, que depois tu vês e tu só queres ser levado na ficção sem saber bem onde é que eu estou a respirar. Porque vai se apaixonando, né? Eu consigo fazer isso, acho que é fascinante por isso, né? Então esse foi um projeto muito, muito especial. Aliás, todo o trabalho que eu fiz com a Meridional foram sempre projetos muito importantes. E o que é que te atrai num projeto, por exemplo? Pronto, esse em especial é tipo como fez você sair da sua zona de conforto, vamos dizer assim, né? Sim. Que é uma coisa totalmente diferente. Mas o que te atrai num projeto, por exemplo? Porque depois tem toda essa questão da preparação, o tipo de personagem, né? Como é que você vai interpretar? Olha, atrai-me várias coisas sei lá, atrai-me a pessoa que vai coordenar e que vai dirigir um projeto. É fundamental eu acreditar nessa pessoa e acreditar que ela
tem capacidade e tem entusiasmo e tem inteligência, tanto intelectual como emocional, para liderar um grupo de pessoas durante 3 meses. Importante. Isso é muito importante. Saber também que história é que nós vamos contar. Por exemplo, para esta novela que eu fiz agora há pouco tempo com a ESP, coordenada pelo Manuel Amaro da Costa, na primeira reunião que eu tive com o Manuel, para já o Manuel é uma pessoa incrível, com um grande percurso na dramaturgia televisiva portuguesa enorme, portanto fiquei muito entusiasmado por estar a trabalhar nesse projeto com ele, e depois dessa primeira reunião que eu tive com ele, não é? A história que se passava nos Açores, na terceira, É o Sérgio Pires. Isso, o Sérgio Pires, isso mesmo. Que houve todo um trabalho de preparação, de perceber que história é que nós vamos contar, o que é importante relevar na realidade da Ilha Terceira. Os cenários são lindíssimos. São lindos, são lindos. E depois são as coisas maravilhosas que depois vêm por arrasto, com as viagens, com a possibilidade que este projeto tinha de nós fazermos viagens à Terceira e de conhecer melhor as pessoas da Terceira. E portanto a história, o local, foi muito importante para eu aceitar o convite que me tinha sido feito. A equipa também é fundamental, eu perceber que pessoas é que vão fazer parte. Toda a estrutura, não é? As pessoas, não é? Se são pessoas que te inspiram, se não inspiram, qual é o percurso delas. Tu imaginas que faz sentido passares agora os próximos meses a trabalhar com essas pessoas? Não faz sentido? Há afinidades, não há afinidades? Sentir acolhido. Pronto, estas questões todas eu tenho em conta antes de decidir alguma coisa. Mas é principalmente as pessoas, porque é um tempo que tu vais passar com aquelas pessoas e fazem amigos. Que fazemos amigos, é inevitável fazer amigos. Criam laços. É uma das grandes vantagens de ser ator, é que os nossos trabalhos, como nós trabalhamos de uma forma tão intensa durante determinados períodos da nossa vida, nós queremos famílias com aquelas pessoas e depois nada como o tempo para nos dizer se são relações que vão perdurar ou não vão perdurar, mas há uma grande intensidade. É o que eu digo, a gente, para saber quem são as pessoas, a gente precisa conviver. Conviver. Não pode fazer um juízo de valor quando não se conhece. Porque vais-te surpreender. Já me surpreendi muito com pessoas, não é? Eu tenho preconceitos relativamente a muitas coisas e tenho ideias pré-concebidas relativamente a muita coisa. E de repente as pessoas surpreendem-te, não é? Os grupos surpreendem-te, as entidades surpreendem. Pronto, há uma série de coisas que vão sendo desmistificadas, ou outras que depois eu achava que ia correr bem e depois afinal não correu bem. Pronto, também há isso. Bom, e como é que você vê o cenário do teatro, por exemplo, em Portugal, e os desafios que são enfrentados por vocês, atores? Bom, um dos grandes problemas do teatro tem a ver com o financiamento. Aqui em Portugal, portanto na Europa, nós temos felizmente, e ainda muito precariamente, temos inscrito na Constituição Portuguesa que o Estado deve fornecer, não é, meios artísticos, deve promover a cultura e para isso subsidia os projetos artísticos. Felizmente isso acontece. Agora estive em Nova Iorque e em Nova Iorque, não é, nos Estados Unidos da América, o sistema é completamente diferente, não é? A forma como financiam e como veem. Pronto, a América do Norte é toda diferente relativamente à Europa, e portanto há coisas muito boas que acontecem aqui, mas que a falta de dinheiro, não é, vocacionada para a cultura, continua a ser um grande problema também, né? E dos muitos artistas com projetos super pertinentes, não é, para serem contados agora, para serem apresentados agora, para serem questionados agora, não ficam sem financiamento e portanto criam um grande problema, não é, na própria organização de como é que os artistas conseguem deixar de serem precários profissionais para terem as melhores condições de trabalho para que cumpram aquilo que é o seu objetivo, não é? De oferecer projetos culturais à população e que seja o mais equilibrada, que não seja só concentrada em Lisboa, no Porto, não é, nos grandes centros urbanos, que a cultura portuguesa consiga chegar a todo lado, e portanto a geografia também aqui é uma dificuldade, não é? Como é que nós
Os acessos. ter acesso a populações que estão mais afastadas e ao mesmo tempo conseguir viabilizar esses projetos, não é? De uma perspectiva financeira também. E portanto tem-se trabalhado muito nesse sentido, mas há uma falta de há uma falta de conhecimento. Que país é que nós temos, que equipamentos é que nós temos e como é que nós podemos usar aquilo que já temos, perceber o que é que falta e colmatar essa falta com toda a vontade que nós artistas temos em, conjuntamente com o Estado, não é? O Estado português, chegar às pessoas e continuar a alimentar anualmente, não é? Diariamente, a população com histórias que façam sentido as pessoas ouvirem. Como dizem, a arte salva, não é? É isso. É importante. É isso. E nós percebemos isso na pandemia. Você leciona também. Sim, já tive a oportunidade de lecionar. Boa. Portanto, estou por dentro da coisa. Estou a ver. Portanto, como é que você vê como é que você enxerga o impacto transformador do teatro na educação, por exemplo? Acho que o teatro é fundamental para a nossa formação, a nossa educação. O teatro, através não só do fazer teatro, mas na preparação que nós, atores, promovemos, não é? Sempre no nosso trabalho de ter consciência do nosso corpo, ter consciência da nossa voz, refletir sobre o mundo. Desenvolver competências que têm a ver com o meu corpo, não é? E o meu corpo, não só o meu corpo físico, como o meu corpo também intelectual, não é? Pensar o mundo à minha volta e refletir sobre o que se passa à minha volta e poder atuar sobre isso. E portanto o teatro é uma ferramenta muito importante para as crianças, não é? Para os jovens, para os adultos, porque nos permitem, através dos exercícios que o teatro foi criando, não é? Ao longo estimular a imaginação, estimular a imaginação, colocar-me na relação com o outro, a sociabilidade. Isso mesmo. Na verdade, a grande mais-valia do teatro, entre muitas outras, é o facto de eu me colocar no lugar do outro. E isso é muito transformador, porque quando nós exercitamos isso através do teatro, não é? De uma forma continuada, nós ganhamos uma grande perspectiva sobre não só a nossa realidade, como a realidade das outras pessoas e do mundo onde nós nos inserimos. E isso dá-nos ferramentas para conseguirmos exercer melhor a compaixão entre todos nós. Isso é fundamental. Tomara que todos pensassem assim. É isso. Se calhar precisamos de mais teatro e de mais experiências. Verdade. E quais são as suas referências no teatro, por exemplo? As minhas referências no teatro... Olha, nós como atores, nós temos uma grande tradição que vem da literatura, não é? O teatro sempre alicerçado muito pela literatura, pelo texto dramático, pelos grandes dramaturgos que escreveram textos e que de alguma forma determinaram muito o teatro no século XX. Portanto, nós vimos muito dessa tradição. As minhas referências, por incrível que pareça, não vêm muito da literatura, vêm muito de um lugar onde o corpo do ator, portanto a fisicalidade do ator, é o principal motor para fazer teatro. E nessa medida, no Teatro Meridional, eu encontrei um espaço ótimo de poder explorar e de poder... É porque vocês têm todos os exercícios, umas dinâmicas também, não é? De preparação. Há muita preparação. A própria companhia, neste caso do Teatro Meridional, sempre teve muita consciência de que para nós conseguirmos cumprir o objetivo de apresentar um espetáculo, nós precisamos de uma preparação fundamental para os atores e para a equipa artística. E o Teatro Meridional sempre desenvolveu, antes de nós começarmos a ensaiar um espetáculo, de convidar outros artistas para nos ajudar a ter novas competências para que depois o resultado, o espetáculo final, fosse ele próprio único,
porque reuniu estas condições todas especiais. Teve essa coesão. Sim, esta coesão e para trazer realmente algo de novo, não é? Quando tu juntas pessoas pela primeira vez, algo vai resultar de forma incrível. E o trabalho do ator, há um despojamento do cenário, da luz, onde o trabalho do ator, a fisicalidade do ator, o corpo, a voz, são protagonistas. E isto sempre foi fundamental para mim. Isso te atrai? Isso atrai-me muito. Portanto, tudo o que sejam criadores que privilegiem a fisicalidade das personagens interessa muito. Isto não significa que não hajam grandes textos que venham da literatura que depois possam desenvolver, não é, explorar a fisicalidade do ator e das personagens. Gosto muito do teatro hoje em dia, não é? Do teatro contemporâneo, um teatro que questiona os cânones da própria estética do teatro, onde eu parto do princípio que tu, como espectadora, já foste muitas vezes ao teatro e eu não tenho que te contar tudo. Eu parto do princípio que tu vais perceber rapidamente. Eu não tenho que te mostrar um cenário realista, porque basta eu sentar numa cadeira e dizer: eu estou em casa, tu vais imaginar que eu estou em casa. E uma das grandes explorações que se têm feito nestas últimas décadas tem a ver muito com esta percepção que o espectador já tem, não é? Porque tem acesso a muita informação, já viu muita coisa, e naturalmente o teatro, se calhar há 100 anos atrás, tentava recriar em palco tudo. O que era uma casa muito realista, um hiperrealismo muito incrível, não é? Muito fascinante, essa linguagem também. Mas interessa muito mais como é que estamos sempre a cativar e a estimular a imaginação do espectador. Ele não vê tudo, mas ele cria na sua cabeça isso. Sim. E isso a mim interessa-me muito explorar, porque também nos permite, como artistas, encontrar soluções para estimular a imaginação. Interessante. E como é que o Romeu hoje define sucesso? Você acredita que na era digital o sucesso ficou efêmero, por exemplo? O sucesso ficou efêmero na época digital. Não, quer dizer, se calhar o sucesso está muito a acompanhar a velocidade com que nós vivemos hoje em dia. E como a velocidade hoje em dia está incrível. Ai, não me fale. Está a loucura. Portanto, o próprio sucesso também é muito... acompanha isso, não é? Há pessoas que têm sucesso rapidamente, depois deixam de ter. É porque, assim, fama é algo que todo mundo quer ter. Às vezes pagam preços altíssimos, né? E pronto, não é bem assim. Que se calhar a fama não é bem assim tão incrível quanto isso. Até dizem mesmo que as pessoas não aprendem no sucesso. Aprendem no fracasso. Né? Isso. Então há que se pensar aqui. Porque mas isso é como na vida. Não é? Tu aprendes mais a falhar do que propriamente a ser bem sucedido. E portanto com a fama eu diria que isso também acontece. Portanto tu aprendes mais no fracasso quando as coisas não correm bem. Sim. Quando a tua expectativa sai gorada daquilo que tu imaginavas, aí é que tu tens que te reinventar para sobreviver àquilo que estás a viver, não é? Do fracasso. E quais são as suas paixões para além do teatro? Até agora eu vou pensar, são muitas. Olha, eu tenho muitas paixões. Tudo o que seja artístico seduz-me muito. Sabe que os librianos são assim, terríveis. A gente já quer tudo, é beleza, é arte, né? É viagens, tudo. Nós partilhamos aqui o signo. Sim, portanto, tudo o que é artístico, não é? Tudo o que é especial, único, que nos emocione. Há um sentido estético muito apurado. Você é daqueles que, tipo, olha um quadro que está torto, enquanto aquilo não fica... Eu sou assim, terrível. Ocupa muito a cabeça isso. A qualquer gente coisa fica que esteja assim meio fora do torto, sítio, ou de uma maneira geral, sei lá, o equilíbrio do espaço à tua volta. Eu sou muito
chato com isso, não é? Como é que está a luz, como é que não está a luz, sei lá, enquadramento. raramente tenho luz de teto, por exemplo, é uma coisa que me faz muita confusão. Portanto, tudo o que seja luz Mas assim, canjeiros. assim mais candeeiros, acho mais agradável, mais elegantes. sim, ficar assim mais, se calhar mais teatral. Sim. Não vês tudo. Fazer aquele mistério. Portanto, sou muito sensível a isso. Portanto, o fato de eu também ter estado a estudar artes no secundário também foi fundamental, não é? Descobrir outras formas de arte, a cerâmica, as artes plásticas, a arquitetura, conhecer artistas, não é? Tipo, a história do teatro a história das artes foram fundamentais para eu também conhecer o que é que existiu, não é? Antes de mim. Portanto, tudo que seja artístico, gosto muito de crianças, quis ser educador de infância, também de uma determinada altura. Aliás, eu tinha entrado no curso de educador de infância quando entrei no teatro e tive que decidir, vou para teatro ou vou ficar aqui em Aveiro no curso de educação de infância. Portanto, sempre gostei muito disso. No fundo, comunicar, não é? Tudo que seja comunicar, relacionar-me com as pessoas, com o público, é algo que me... Fascinante, eu também. Que me fascina. Então, se tiver o filtro das artes aqui na comunicação, tipo, é perfeito. Aí já te conquistou. É perfeito. Me diga uma coisa, e qual foi o momento decisivo na sua vida que moldou o Romeu que é hoje? Forte. Muitos fracassos. Portanto, todas as coisas que não correram bem e que me obrigaram a crescer, a pensar, a refletir, a ter que reequacionar, a reprogramar a minha cabeça. Tudo isso foram momentos muito importantes. E pessoas. As pessoas com as quais no fundo, me cruzei. são as pessoas que importam. Concorda? As pessoas... Às vezes as pessoas estão ligadas a coisas tão banais, mas no fim de tudo são as pessoas que importam para tudo. Eu cruzei-me com pessoas na vida que me mostraram coisas incríveis e que me marcaram. E depois destes encontros, não é? Destas pessoas que continuam na minha vida, eu tive que me mudar, não é? Tive que crescer. Tive que crescer. Pronto, as pessoas que me trouxeram coisas boas, não é? A maior parte delas. E mesmo aquelas pessoas que me trouxeram tristezas, não é? Angústias. Acabam trazendo lições, não é? É isso, são sempre lições. E você prefere atuar mais na TV, no cinema, na novela? E como é que essas plataformas, de uma certa forma, influenciam na sua abordagem de atuação? Olha, todas estas linguagens têm objetivos diferentes. E como têm objetivos diferentes... Portanto, há formas de trabalhar em todas elas muito diferentes. E, portanto, a preparação é diferente. Porque o tempo é diferente. Porque o tempo é dinheiro. E, então, se falamos em televisão, não é? O tempo é dinheiro. E, portanto, quanto menos tempo tu tiveres disponível para, melhor, não é? Porque mais vais faturar. E então esse stress de fazer televisão é maravilhoso. E ao mesmo tempo é muito frustrante, porque se eu tivesse um bocadinho mais de tempo, se nós pudéssemos repetir, eu talvez conseguisse melhor. E ainda mais os librianos são super perfeccionistas. Podia ter feito melhor, não acho que não ficou muito legal. Eu fico sempre angustiado depois de fazer uma cena. Continuo a pensar nessa cena, tipo, às vezes semanas a entonação, e semanas. né? Poderia ter falado dessa forma. Pequenos pormenores, porque às vezes é só quando tu fazes é que tu percebes, agora é que eu percebi a cena. Mas já está gravada. Já não tem jeito a dar. Você gosta de se enxergar? Depois das gravações feitas, agora, você já assistindo a novela? Ou tem aquela... Eu tinha muito esse pânico de não quero ver porque vou estar a criticar muito, e então acho que me tranquilizei muito ao longo do tempo, e aprendo muito a ver-me. Eu sou muito rápido agora, se eu me vir de fora, não é? Se eu vir, sei lá, se eu gravar um ensaio e vir o ensaio, consegue se eu enxergar consigo de fora, identificar aquilo que não funciona e aquilo que eu posso fazer melhorar. E em televisão também. Eu, por exemplo, nesta última novela que fiz, nós agora não vemos as cenas depois de gravar, não é? Antigamente havia um sistema diferente em que tu
fazias uma cena e tu podias rever a cena que tu acabaste de fazer. Agora não, portanto tu gravas e só depois quando passar na televisão é que tu vês. E aí fica morrendo de ansiedade, né? Já não posso fazer nada mesmo, agora que não posso fazer mais, aí já está toda a gente a ver ao mesmo tempo que eu. Mas aprendi muito com os primeiros episódios que foram passando na televisão. Eu aprendi muito a pensar, ok, eu estou a perceber melhor que a minha cena, no contexto de todas as outras cenas deste episódio, tem outra, que vão comunicar de uma forma completamente diferente. Tem outra dinâmica na forma como comunica com o público. E então esta noção foi muito importante de ver como é que as minhas cenas se enquadram num episódio. É uma coisa muito técnica. E aquilo que eu achava que tinha dado importância numa cena, depois de ver, percebi, aquilo que eu dei importância não era o mais importante. E devia ter dado importância a outras coisas. E não é só, acho que com o tempo, e como você disse bem, até ao longo da sua carreira, o olhar vai mudando. Já começa a já dar importância a outras coisas. A outras coisas, né? Que se calhar... Pronto, eu espero que sejam as coisas realmente mais importantes. Não estar tão importante com... Sei lá, não me preocupa muito se o meu cabelo não está no sítio certo, se a make-up não sei o quê. Não está perfeita. Você é lindo, não precisa. Sim, mas depois na televisão há muito... Há muita essa hiperconsciência, não é? Tipo da imagem e tudo mais. E eu nunca fico muito preocupado com isso, fico mais preocupado com... será que eu como ator, não é? Naquela cena... contei a história o melhor possível, não é? Emocionalmente, pronto, estas questões assim mais de ator interessam mais. Faz bem. E como é que você enxerga hoje as participações cada vez mais frequentes dos influencers atuando em novelas? Eu acho que fazem... isto na verdade já existe há muito tempo, não é? A televisão principalmente veio mudar um bocadinho as regras de como é que os atores são escolhidos para trabalhar. Porque antigamente tinha a ver com a tua experiência, não é? Tens experiência de palco, então tu podes fazer o próximo espetáculo, não é? Podes fazer parte daquele grupo. Se não tens experiência, primeiro ganhas experiência e só depois então é que tu tens a responsabilidade de fazer um papel mais protagonista. E a partir daí também criar um currículo, não é? Criar um currículo. Hoje em dia com a televisão, não é? E esta questão da imagem, é muito importante, se calhar demasiado importante, ou se calhar dá-se demasiada importância a isso. Seguidores e tudo mais. E depois vem então a questão dos seguidores, não é? Esta coisa de se tu tens um perfil nas redes sociais que atrai muita atenção, isso pode ser determinante para tu seres escolhido em detrimento de outra pessoa. E isso fica num sítio muito estranho, porque eu como ator eu não posso ser valorizado pela quantidade de seguidores que eu tenho, porque o meu trabalho não é esse. O meu trabalho não é dinamizar as redes sociais. Ainda que eu gosto muito das redes sociais, não é? Gosto muito de comunicar através das redes sociais. A gente já vai chegar lá. O meu trabalho não é dinamizar as redes sociais. O meu trabalho é outro, não é? O meu trabalho é estudar uma personagem e vestir essa personagem e convencer as pessoas o mais possível de que eu deixei de ser o Romeu e eu sou esta personagem. E ser coerente, não é? Com aquela novela que eu estou a fazer, com aquele espetáculo que estou a fazer, com aquele filme que eu estou a fazer, saber trabalhar em equipa. Pronto, tudo isto. Isto é o que é ser ator. Mas também sei que a imagem é importante, não é? Nós comunicamos com a nossa imagem. Fico preocupado se a importância da imagem tem uma relevância maior, um papel decisivo nas decisões. Acho que isso é muito limitador e também está a alimentar na percepção das pessoas esta ideia de que tu só és bem sucedido se tiveres uma boa imagem. E a realidade não é essa. E nós sabemos que a realidade não é essa. Tu não precisas ter uma boa imagem. É claro que uma boa imagem vai-te abrir algumas portas, não é? Eu sei que sou uma pessoa que consegue ser empática relativamente aos meus interlocutores, e eu sei que se eu for mais simpático e sorrir, isto vai ter um efeito na pessoa, não é? E então eu uso isso, não é? Eu aprendi a usar isso, não é? É a minha sobrevivência social. Quem diz isso diz outra coisa, não é? Eu sei que se vestir uma determinada roupa, que eu vou surtir um determinado efeito naquele contexto. E portanto ter consciência disto é fundamental.
Agora, mas não se seja vale de super seguidores, limitado, é complicado. porque eu como ator eu posso me apresentar hoje assim, mas eu como ator eu posso me Mas é transformar super e simples. posso ser outra coisa, não é? Não me darem essa oportunidade é profundamente injusto e limita muito a capacidade que nós atores temos em construir e deixarmos de sermos nós próprios. E às vezes a televisão tem muito essa limitação de, se te vê num determinado papel, só te vai convidar para aquele tipo de papel, porque já percebeu que funciona e então eles não querem arriscar muito. Porque a televisão, ao contrário do teatro, tem que faturar dinheiro. E, portanto, para faturar dinheiro não há muito espaço para questionar aquilo que são as regras. O Que já teatro está não. lá O teatro determinada. permite-te questionar Já puxa mais. apresentar-te outras formas de ver o mundo, outra forma de apresentar as personagens, aquilo que nós estamos à espera. O teatro tira-te o tapete, faz-te questionar, provoca-te, irrita-te. E portanto no teatro eu sinto que é um universo, apesar de tudo, longe, não é, desta pressão das redes sociais, dos influencers e da imagem. Mas faz-nos pensar, não é? Que futuro é que nós queremos para a televisão, o que é que nós queremos contar em televisão. Até pela valorização da profissão de vocês, não é? De uma certa forma, passa também por isso. Porque é uma grande questão que é, tu para seres ator precisas fazer escola, basta seres bonito e conseguires passar num casting e fazeres uma novela, por exemplo. E eu acho que não, eu acho que uma escola é fundamental. Nós temos que aprender com as pessoas que já estiveram aqui antes de nós e que experimentaram e chegaram a conclusões, e nós temos que aprender com essas conclusões. Que conclusões foram essas? E agora cabe-me a mim questionar essas conclusões que os mais velhos chegaram e esperar que depois uma geração futura questione aquilo a que eu cheguei em termos de conclusões e continuo, não é? E portanto a escola é um espaço fundamental. Para já é um espaço de falha em que tu vais experimentar sem ser numa vida profissional, não é? Na vida real. Porque quando vai para a vida real é outra coisa totalmente diferente. É terrível, não é? Todos nós sabemos, sim. não é? Depois de fazeres a escola, qualquer que seja a escola, tu depois vais trabalhar e tu percebes espera, não é bem assim. Já não estou aqui num ambiente controlado, já não tenho aqui estes mentores que são os professores que me vão ajudar a falhar e a aprender com a falha e a fazer melhor. Portanto, o mundo real do trabalho é extremamente cruel. E ou tu te aguentas ou tu não te aguentas. E se tu não tiveres uma boa formação, se não tiveres uma boa escola, tu não vais perceber a quantidade de possibilidades que tens ao teu dispor. Tu vais te especializar só numa coisa. E a escola o que te dá é muitas ferramentas. E as muitas ferramentas vão-te permitir, não é? Se tudo correr bem, vão-te permitir ter uma longevidade maior também como ator. Claro. E vais saber que tu podes ser muitas mais coisas do que... Podes ser muito mais coisas do que imaginas à partida. Porque uma pessoa que faz televisão e começa a fazer televisão só, eu acho que vai ser muito mais limitado do que quem alguém participa que tenha, de cinema, de teatro. E que tenha feito escola, não é? Que tenha feito formação, que tenha tido a oportunidade de falhar sem ser a falhar na televisão ao vivo para toda a gente ver, não é? Isso é terrível. E pode ser até muito traumático para essas pessoas que são muito bonitas, começaram a fazer televisão e depois são chacinadas, porque depois também há uma... porque é uma cobrança. Há uma cobrança, há uma exigência e depois também há uma ética que se aprende na escola, não é? De como trabalhar, de como respeitar o teu corpo, como trabalhares em equipa. E às vezes tem pessoas que surtam um bocado. Bom, você já atuou em algumas peças de teatro. Uhum. Mas uma em particular me chamou a atenção, que é a Mariah Carey. Uhum. Porque eu percebo que essa peça tem uma forte conexão autobiográfica. Uhum. Então eu queria saber de você, como é que foi transformar essas experiências pessoais em narrativas para o teatro? Uhum. Olha, o espetáculo da Mariah Carey teve, por parte do público brasileiro, uma aceitação incrível. Quando nós apresentámos no Teatro Nacional, eu falei depois com turistas brasileiros que estavam em Lisboa, por acaso, passaram pelo Teatro Nacional, viram o título Mariah Carey escrito daquela maneira e depois adoraram, e se tudo correr bem para o ano vamos ao Brasil fazer o espetáculo. Acho muito bem. Então,
Esse espetáculo em particular foi um grande desafio porque eu tive uma ideia que na altura eu achei que ninguém tinha tido aquela ideia para fazer um espetáculo de teatro, e quando tu achas que tens uma ideia que ainda ninguém fez, é mais aliciante. É mais aliciante, mas também é muito mais assustador, porque depois já tens que convencer toda a gente que é uma boa ideia, mesmo que ainda não tenha sido feita. Você tem que acreditar. Tens que acreditar e tens que convencer. E depois tens que conseguir financiamento para conseguires concretizar esta ideia. Portanto, foi um processo muito exigente nesse sentido, que me deu muito medo, porque eu ia falar pela primeira vez de coisas que nunca tinha falado, que ia refletir sobre a culpa que eu tenho, e eu achei que seria um bom ponto de partida fazer um espetáculo, apesar deste medo todo e destas dificuldades todas, de viabilizar uma ideia. Eu achei que seria muito empático falar da culpa, porque todos nós temos culpa, todos nós fazemos escolhas, e que sempre à volta dessas escolhas às vezes há um certo medo que se saiba, há um julgamento nosso relativamente a isso, não devia estar a fazer. Se as pessoas souberem que eu faço isto é terrível. É porque você explora temas como a vergonha, a aceitação, para além dessa questão da relação com a cultura pop, né? Isso. E você acredita que a arte ela ajuda a enfrentar esses sentimentos? Sim, eu acho que sim. E neste caso em particular, eu apresento-me como um investigador, não é? Portanto, este é um espetáculo que é uma palestra performance, não é? Uma espécie de conferência em que este investigador de ciências sociais e humanas vai apresentar o resultado de um estudo que teve a fazer. E, portanto, eu dou a cara, não é? Eu, como artista, eu digo, eu sou o Romeu e apresento-me como o Romeu, mas sou o Romeu que é um investigador de ciências sociais e humanas, não sou o ator. Eu sou um investigador de ciências sociais e humanas, e vamos um bocadinho à lógica que estávamos a falar há bocado do teatro contemporâneo, em que eu não tenho que fingir que sou uma personagem, basta dizer que eu sou um investigador e tu acreditas que eu sou um investigador. Ou pelo menos eu espero que isso aconteça. E depois brinco muito com a ficção e a realidade. Portanto, há coisas no espetáculo que são ficcionadas e há outras coisas que são profundamente reais, não é? Aconteceram comigo, e daí que o espetáculo seja muito autobiográfico. E portanto foi um processo com muito medo, não é? Com muita angústia de será que eu vou ser aceito, será que eu não vou ser aceito, não é? Esta minha não é? Nós queremos sempre ser aceitos, e às vezes quando nós fazemos coisas que saem fora daquilo que é a norma, temos sempre muito receio de será que isto vai funcionar, será que não vai funcionar, será que eu vou ser valorizado como artista, será que eu vou ser valorizado como ator, como encenador, como produtor, não é? deste espetáculo. Tive muito receio de falar sobre mim próprio, e foi incrível, porque depois resultou num grande impacto que o espetáculo teve nas pessoas, e muitas pessoas... As pessoas devem ter se identificado também. Identificaram-se, agradeceram-me a iniciativa de construir este espetáculo com estes ingredientes todos. Portanto, tudo aquilo que eu tinha dúvida, não é? Que tinha receio, depois o resultado mostrou-me uma grande generosidade por parte das pessoas, que eu tinha razão, e que foi muito válido, não é? Portanto, que houve uma grande transformação em mim e nas pessoas que viram o espetáculo. E eu acho que isso é um dos grandes objetivos que nós temos, não é? Mesmo tu, com o podcast, tu queres que exploda nas pessoas, não é? Que transforma as pessoas, que as pessoas que tu trazes aqui, não é? Na tua seleção, não é? Tu fazes silenciosamente uma seleção criteriosa de que pessoa, não é? Que pessoa é que vai explotar nos outros aquilo que eu quero, não é? Que seja empático, que seja construtivo, que entretenha, que divirta, mas que também faça refletir sobre isso tudo. E portanto, quando estamos a montar um espetáculo, também queremos provocar isto nas pessoas. São meios diferentes, mas o objetivo é o mesmo. E quando me coloco, como tu também te colocas aqui, aqui a diferença é que o espetáculo
é como se eu me tivesse a perguntar perguntas e a responder às minhas próprias perguntas. Estás a ver? É como se, imagina que tens um episódio aqui em que tu fazes perguntas a ti própria. Estás a ver? E então fica muito assustador, não é? E todas as pessoas vão ver isso. Este exercício que eu estou a fazer de me mostrar aos outros, ainda que seja no teatro, não é? Em que há coisas que são ficcionadas, mas há muitas coisas que são verdadeiras. Sim. E zonas mais obscuras, não é? Que eu tenho de falar da minha vergonha, de dizer publicamente que gosto de uma cantora norte-americana de música popular que é a Mariah Carey. De uma maneira geral, a Mariah Carey não é valorizada como uma artista digna, não é? De uma compositora, uma vocalista, uma artista pertinente para os dias de hoje. Porque ela não é. Portanto, ela é por um lado, mas também noutras dimensões não é não é dado o devido valor. E o que o espetáculo procurava falar era sobre quem é que determina o que é bom e o que é que não é bom. Quem é que nos diz o que é que... Eu disse, onde é que está o livro que diz o que é bom e o que é que não é bom, não é? Mas nós sabemos que existe um livro, não é? Que está escrito aqui à nossa volta e nós temos que percebê-lo. E a ideia de que o espetáculo era questionar um bocadinho que regras são estas. Porque é que alguém diz que é Mariah Carey? Porque como vende muito... não é uma boa cantora. Não é uma boa artista ou não é relevante. Ou quem gosta de Mariah Carey não pode ser ridicularizado socialmente porque gosta de Mariah Carey. Quer dizer, todos nós gostamos. E temos liberdade de escolhas. Temos liberdade de escolhas, mas toda a gente diz que temos liberdade de escolhas. Mas depois, estás a ver, se alguém te disser Mariah Carey se calhar pode ser mais consensual, mas se calhar determinadas artistas já que alguém te diz que gosta e tu dizes cala-te boca. É isso. E eu acho que todos nós temos, por isso é que eu achei que o espetáculo falar sobre guilty pleasure musical era também uma oportunidade para falar da questão da orientação sexual. E no meu caso, a orientação sexual faz parte da minha identidade. E portanto, não há ninguém que nos diga o que é que nós devemos gostar. Quer seja musicalmente. Foi muito inteligente da sua parte fazer essa peça. Pô, ainda bem. Que bom. E quais são os valores que você acredita assim para a sua vida? De uma maneira geral. Bom, hoje 2024, não é? Porque depois daqui a uns tempos eu não sei o que é que... Sei lá, porque é que eu valorizo... eu valorizo muito o respeito. Pronto, às vezes são palavras que nós já ouvimos muitas vezes. Pode parecer clichê, mas às vezes não é. Pode parecer clichê, mas às vezes é tão simples como respeito, não é? O respeito, e depois pode tomar muitas dimensões, não é? Mas respeitar as pessoas é fundamental. E cabe em qualquer lugar, né? Porque respeitar pressupõe que tu tens em conta o percurso que a pessoa fez até agora, as condições de vida que teve. E eu acho que quando nós temos esta percepção, este respeito para com o outro e para connosco próprios também, que nós somos o resultado. É porque na verdade as pessoas pensam que a gente está fazendo para os outros, mas a gente está fazendo para a gente mesmo. Há muito este espelho, não é? Que os outros nos devolvem sobre nós próprios. Portanto, eu diria respeito, eu diria compaixão pelo outro, eu diria que... Há perguntas que são mais fáceis de responder, há outras que... Exato. Há Fica à vontade. Toca-te mais. Respeito e compaixão. Eu diria que respeito e compaixão são... essenciais. São essenciais. São essenciais para o mundo hoje em dia, não é? O mundo está muito polarizado também. E se houver mais compaixão, se nós exercitarmos a compaixão, se nós exercitarmos o respeito... e é claro que, sei lá, menos ego, menos vaidade, menos individualidade, menos egoísmo, não é? Menos egoísmo, mas parece que o mundo está feito para promover isso, não é? A individualidade, o egoísmo, e então é muito esquizofrénico viver hoje em dia porque
porque aquilo que querem que nós tenhamos é uma coisa, não é? Os valores sejam uns, mas depois nós percebemos que a lógica à volta é outra. Então fica muito difícil. Eu acho que hoje em dia, para uma criança, por exemplo, um adolescente, é um grande desafio perceber o que é que realmente é valorizado e o que é que não é valorizado. E eu acho que a internet aqui neste caso é muito assustadora. É porque eles estão mais vulneráveis àquilo que é nocivo. São muito permeáveis a isso, sem ter uma noção, como nós, que já vivemos noutro tempo, portanto temos outras referências, conseguimos dizer, não é bem assim. E então os jovens é muito difícil, mas eu acho que este é o desafio de sempre das gerações recentes. Vamos entrar mais ou menos aí nesse campo, que é... A gente vive hoje em tempos muito acelerados, como a gente falou agora há pouco. E a gente ouve o áudio na velocidade 2, cancelamos o Uber porque não chegou em 5 minutos, né? Isso. As pessoas estão céticas, impacientes, cansadas. Você acredita que em tempos de velocidade 5G a gente está dando espaço para o amor acontecer? Entre uma gravação e outra, não pode faltar o brunch do Miami Mama Estoril. Gente, é um lugar incrível que vende uma comida maravilhosa e posso dizer que já é o meu brunch preferido na linha. Portanto, se você quer um brunch de excelência, é em Miami Estoril. Portanto, você não vai se arrepender e não só, pode também estar levando o seu pet, hein? Portanto, eu recomendo. Boa? Olha, eu acho que o amor tem sempre a capacidade, mesmo no 5G, de chegar até nós. Eu acho que no caso do amor, eu acho que o amor... Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que o amor tem a capacidade de chegar até nós através mesmo desta velocidade alucinante. É porque as pessoas reclamam sempre que não há relações que se aprofundam, a gente acaba estando em tantos lugares e não estando em nenhum, né? Acabamos tendo muito mais conexões e menos vínculos profundos. E o que eu acredito é que busca-se algo imediato, né? Mas isso não é amor. Mas em vez de construir relações profundas... Então, você acredita que a tecnologia, nesse aspecto, dificulta um bocadinho isso? E você já disse que o amor tem essa capacidade de ultrapassar isso. Eu acho que o amor tem a capacidade de ultrapassar, e mesmo na velocidade 5G que vivemos, eu acho que o amor consegue chegar até nós. Há mais ruído à nossa volta, mas ao mesmo tempo também tu experimentas mais rapidamente uma série de coisas. Tu consegues conversar com muitas pessoas ao mesmo tempo. É as conexões, mas os vínculos não se aprofundam. E eu acredito que isso... Mas faz-te pensar. Mas faz-te questionar... Em tempos de apps, de encontro, Tinders e não sei o quê. Entende? Sim. E eu acredito que essa forma como as pessoas vivem-se hoje na era digital, isso acaba acarretando muitos problemas nesse sentido, né? Porque assim, eu sinto que as pessoas estão muito mais carentes, né? Por conta dessas situações de aplicativos, se isolam mais quando não deveria ser, né? Tipo, você vê hoje, vai nos restaurantes, as pessoas estão todas o tempo todo com o telemóvel e tipo, deixa de socializar, por exemplo. O telemóvel transformou-se um transtorno, não é? Na nossa relação com os outros. Ocupou um espaço, não é? Colocou-se à frente das outras pessoas. Nós não vemos as pessoas, nós vemos um ecrã. Isso dificulta, mas por outro lado também te permite muito acesso à informação e também se calhar fica claro o que é importante e o que não é importante, porque mesmo que tu tenhas as aplicações todas disponíveis, não é? Tu conheces muitas pessoas filtradas, não é? Portanto já não tens que ir para aquela sala onde está toda a gente, não, vais para uma sala mais reduzida, com mais ou menos aquilo que tu gostas. De preferência, né? É bom. Por favor. Portanto, tens contacto com muitas pessoas, mas também não significa que sejas mais bem-sucedida. Eu acho que o desafio do amor existe sempre, qualquer que seja o mundo. É claro que hoje em dia é terrível porque vivemos num mundo acelerado do 5G,
muita informação, mas também conheces muitas pessoas. E você acredita que essa linguagem do amor, as novelas, os filmes, o teatro, acompanha essa linguagem? No sentido que, como está mais atribuída essa questão das conexões? Eu acho que as novelas menos. Eu acho que as novelas não acompanham tanto essa... Isto é, as novelas, nas histórias que as novelas contam, eu acho que as novelas, principalmente as novelas portuguesas, eu acho que ainda não... Eu acho que estão a incluir cada vez mais essa velocidade 5G, mas eu acho que a realidade, por exemplo, dos jovens que se apaixonam hoje em dia através de aplicativos, tem uma dinâmica que a novela portuguesa ainda não explorou. Porque se calhar quem escreve as novelas portuguesas são pessoas que não fazem parte dessa geração. Tem a ver. Então fica mais difícil. Como é que eu falo de uma coisa que eu não domino sabe. tanto? Se calhar há exceções, eu também estou a falar aqui de uma maneira geral. Mas a velocidade com que os jovens hoje em dia se dão a conhecer e se conhecem, não é? É muito rápida, mas o desafio continua a ser o mesmo. Mas isso para qualquer geração. A geração dos anos 90, dos anos 80, dos anos 70, que é... Eu preciso de realmente conhecer a pessoa para... E, portanto, Sim, para isso tem acontecer, que ter um pontapé inicial, né? Tem que ter um pontapé inicial, mas depois eu também tenho que dar tempo a mim próprio e à outra pessoa para reunir as melhores condições para a gente se conhecer. Não diria que a internet me vai dar esse tempo. Eu depois tenho que encontrá-lo fora das redes sociais. Mas as redes sociais podem agilizar e colocar em contacto principalmente pessoas que geograficamente vivem perto ou longe, que de outra forma não se iriam encontrar. Portanto, pode agilizar. Mas depois é sempre um desafio. Tem um lado bom e um lado ruim, né? Pois, eu também não uso aplicativos de... Portanto, eu não conheço numa relação diária com o aplicativo. Eu sei que eles existem e sei as ferramentas que eles oferecem. Há muitos anos atrás experimentei e percebi, uau, que facilidade que me permite de começar a falar com uma pessoa que de outra forma eu não falaria. Portanto, isto é incrível, é maravilhoso isso acontecer. Mas ainda assim, isso não significa que eu vá encontrar o amor ou que a minha vida vai estar simplificada. Eu acho que por um lado pode até dificultar como é que tu escolhes no meio de tanta oferta. Mas eu acho que aí te faz a questão, que é o que é que realmente interessa? Interessa a fotografia que tu vês e a conversa, ou interessa... O que você vê presencialmente. Aquilo que tu vês presencialmente, não é? A capacidade que a pessoa tem de ser empática, de te realmente ouvir quando tu falas, de respeitar aquilo que tu estás a dizer, de construir uma conversa em conjunto com outra pessoa. Como é que tu habitas os silêncios da outra pessoa? É que às vezes tem pessoas que não lidam bem com isso. E quão importante... Por que você está calado? E quão importantes são os silêncios. Não é? E isto só consegues longe das redes sociais e da dinâmica que as aplicações promovem. E portanto eu acho que nessa medida eu acho que o amor depois sempre consegue chegar, mas há muito ruído à nossa volta. E como é que você lida com as redes sociais? Você acredita que é uma ferramenta importante para o seu trabalho hoje? Ou é um complemento? Eu acho que é uma forma de comunicação fundamental e é um complemento ao trabalho. Agora, não pode ser determinante para conhecer uma pessoa ou para conhecer um artista, por exemplo. Ainda mais no nosso caso, nós somos atores. Portanto, o ator é uma pessoa à partida que diz: eu tenho a disponibilidade e tenho as ferramentas técnicas para ser uma personagem. E se calhar mais ninguém na sociedade tem esta disponibilidade para ser. E portanto é isto que me distingue. A rede social o que me vai permitir é eu vou comunicar esta minha capacidade extraordinária para as pessoas, para o maior número de pessoas e para além da Europa, para o mundo todo. Isso é incrível. O número de pessoas que se interessam por meu perfil da rede social não pode determinar se eu tenho valor como ator ou não. Porque a minha valorização é outra. Dá o que pensar.
É isso. E assim, essa pressa, esse imediatismo da vida moderna já interferiu de alguma forma na sua vida, nas suas relações pessoais? E como é que você lida com isso? Que influência que as redes sociais tiveram na minha vida? Sim. Na minha pessoal, profissional? Sim, todos os tipos de relações. Olha, na minha vida pessoal permitiu-me estabelecer contactos com pessoas que eu conhecia há muito tempo na minha vida e que deixei de ver. E, portanto, isso é fantástico, não é? A internet permitiu-me ter contacto, sei lá, com amigos espalhados pelo mundo inteiro que eu conheci num determinado momento da minha vida e que depois eu deixei de ver, não é? Porque já não vivemos geograficamente no mesmo sítio, muito dificilmente vamos estar juntos. Sim, a vida também toma outros rumos, não é? E então a internet permitiu isso, portanto, eu vivi uma grande vantagem em poder voltar a estar em contacto com essas pessoas. Profissionalmente também me permite comunicar aquilo que eu faço a mais pessoas e que mais pessoas vão acompanhando o meu trabalho. Só vejo vantagens. Qual o conselho que você daria para essa malta que está a iniciar a carreira, tanto no teatro como na TV? Que procurem ter experiências dentro dessa área e experiências que sejam oportunidades para aprender sobre o ofício, e os cursos, os workshops, as escolas são sítios fundamentais para que tu possas falhar. Portanto, eu diria, encontra sítios onde tu possas falhar sem problema nenhum. E projetos para o futuro? Você já pensou, por exemplo, produzir conteúdos para Netflix ou algo do gênero? Porque eu sinto que as pessoas, ou melhor, os atores, eles estão muito migrando da TV para as plataformas de streaming. Já pensou em fazer isso? Bom, o nosso trabalho continua a ser o mesmo, não é? Portanto, nós somos freelancers. Nós trabalhamos para quem nos convida. E eu já fiz trabalhos para essas plataformas. Não foi com esse objetivo, mas convidaram-me para trabalhos que depois tiveram essa possibilidade de fazer parte desses catálogos dos streamings e de repente há projetos que eu fiz que estão na Netflix ou que estão na Prime Video ou na HBO. Portanto, eu acho que isto está a acontecer de uma maneira ou de outra. Boa. O mercado Sim, é inevitável que aos pouquinhos isso vai, né, acontecendo. Estamos quase a terminar, com muita pena. Eu poderia ficar aqui conversando horas com esse gato. Como é que você gostaria de ser lembrado no futuro? Que terror. Imagina como é que seria a minha placa. Não é assim. Do cemitério. Nossa, você disse coisas tão incríveis. Não seja assim. Sim. Eu adoro esse momento que ele para pensar. É isso. Já, todas as pessoas dizem que eu às vezes paro muito a pensar. Não, mas eu gosto. Mas é isso mesmo. Sério, portanto, eu não quero responder qualquer coisa. Faz muito bem. Aliás, eu acho que até com a idade eu pondera no que vai dizer. Não, e fui-me dando mais espaço. Eu antes, se calhar, era acelerado. Eu tenho que responder já. Eu sou assim, sou sem freio. Tenho problema com os silêncios. Eu hoje em dia não. Eu preciso de um silêncio, preciso de um tempo. Portanto, tenho esse tempo. Sei lá, eu acho que eu gostaria muito que, sei lá, que a minha existência aqui na Terra transformasse as pessoas com o meu trabalho, que as pessoas por causa de mim fossem mais felizes, que a existência na Terra não fosse tão dura, né? Tão terrível, e eu espero ter contribuído para isso pessoalmente, não é? Pelas pessoas que se cruzam na minha vida, porque eu acho que sou uma pessoa extremamente positiva e que por defeito vê sempre o lado positivo das coisas. E depois tenho alguma dificuldade em ver as coisas negativas, e que, portanto, nesse contacto que as pessoas com quem me cruzei que se tenham contagiado com a minha positividade e que tenham aliviado um bocadinho a perspectiva mais
às vezes mais pragmática e mais objetiva da vida, não é? Na sua dimensão assim mais de dificuldades e de logística do dia a dia. Espero ter contribuído para isso, e depois também com o meu trabalho espero que os trabalhos que eu fiz que tenham permitido às pessoas serem mais felizes. E o que é que te faz feliz hoje? Estar mais perto da natureza. Portanto, só clichês, só estou a dizer não clichês. Não faz mal, eu estou me identificando em tudo. Assim, em sítios da natureza, sei lá. Estou quase botando uma plaquinha também. Same. Sei lá, sítios bonitos da natureza, pontos altos, pontos baixos, ou mais longe do mar ou mais próximo do mar. Faz-me profundamente feliz este contacto com a natureza. Caminhar faz muito feliz. Acho fundamental eu ter um cão. Nem me fala, neste eu caso também uma tenho cadela que me permite dar passeios todos os dias. Tanto. Respirar, ver o mundo, como é que está a cidade, como é que ter está... Ter saúde. Isso é fundamental, é fundamental. Desculpa, o que é que tu me perguntaste? O que te faz feliz hoje? O que é que me faz feliz hoje? Vou fazer, daqui a pouco eu já vou fazer a última pergunta. Portanto, o que é que me faz feliz? Sou todo ouvidos. É esse contato com a natureza e faz-me feliz as pessoas. Faz-me feliz estar aqui a falar contigo. Coisa linda. Nós estarmos aqui a antecipar há tanto tempo esta conversa. Tudo o que seja contacto com as pessoas. Portanto, a comunicação é uma coisa fundamental para mim, e sempre que eu tenho a possibilidade de falar, de negociar comigo mesmo como é que eu vou chegar àquelas pessoas, que palavras é que vou usar. Olha, tem uma oralidade fantástica, digo-te já. Além de ser lindo, tem uma oralidade fantástica. É fundamental para quem quer comunicar. Portanto, para finalizar, que até me custa, o que a vida tem te ensinado? O que a vida me tem ensinado? Olha, a vida tem-me ensinado que nada acontece por acaso, que as coisas acontecem na altura que têm de acontecer, que há coisas que nos cabem a nós, há coisas que não nos cabem a nós. Que não temos controle de nada. E acho que o desafio depois é perceber o que é que me cabe a mim e o que é que não me cabe a mim. Ensinou-me que o respeito, a compaixão é fundamental. E que temos que não podemos ficar agarrados à nossa dor, que a nossa dor é a nossa tristeza, que tem que ser transformado de alguma forma. E isso é um grande desafio que todos nós temos, que é transformar a tristeza em alegria. Olha, adorei. Muito obrigada. Obrigado. De verdade. Estou assim muito contente de você ter vindo. Finalmente, né? Depois de algumas tentativas. É isso. Quero dizer que você é tão lindo por dentro quanto é por fora. De verdade, não é aqui ficar puxando o saco. E que bom que eu tive essa conversa com você, de você ter partilhado as suas histórias comigo. Que bom, obrigado. Penso que vai ser um episódio muito especial. E é isso, pessoal. Não esqueçam de subscrever, de apertar o sininho, deixar o seu like, deixar os comentários, porque esse episódio promete, hein? Então, olha, um beijinho. Obrigado. Espero ver você mais vezes. Obrigada. Obrigado.